Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre casos e crimes. Mas antes de iniciarmos este vídeo, eu já gostaria de pedir para que, se você não for inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, todas aquelas coisas que vocês já sabem. E agora, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Lebbit, ela nasceu no dia 4 de janeiro de 1990, em uma determinada cidade lá da Inglaterra. Ela sempre viveu, na sua infância, na sua adolescência, junto com o seu pai e a sua mãe, John e Susan. Lebbit, ela estudou, durante a sua adolescência, o seu ensino médio, vamos dizer assim, em uma escola lá da sua cidade. E durante esse período, em determinadas escolas, não só, eu acho que aqui também do Brasil, quando tem aquela ensino médio integrado com um técnico, lá, por exemplo, eles tinham a oportunidade de escolher algumas matérias eletivas, optativas, que fossem algo que remetesse aquilo que eles gostariam de estudar na faculdade posteriormente. Então ela escolheu algumas matérias, da área de saúde, uma biologia, que fizessem com que pudessem ajudar ela na sua carreira profissional. Que ela sempre, desde jovem, ela sempre gostou da área da saúde e sempre quis trabalhar em hospitais e com crianças. Desde muito nova ela já sabia que ela queria isso. Foi a primeira pessoa da sua família a conseguir ter a oportunidade de fazer uma faculdade. E ela estudou enfermagem durante 3 anos na Universidade de Chester. Durante os seus estudos, durante a faculdade, Lebbit, ela conseguiu fazer vários estágios de trabalho. A maioria na ala infantil e na ala neonatal. Ela se qualificou em enfermagem em setembro de 2011. E logo após, ela começou a procurar emprego em hospitais e tal. Foi quando ela teve uma oportunidade de trabalhar em tempo integral, já em janeiro de 2012, lá no Hospital de Chester. Ela fez várias especializações para poder trabalhar com bebês em estados mais graves. E assim, ela conseguiu essa oportunidade. Então, ela trabalhava na ala de trauma intensivo com os bebês que nasciam prematuros, que nasciam com alguma dificuldade, que precisava sempre estar na incubadora, essas coisas. Então, ela trabalhava nessa parte onde os bebês necessitavam de maior cuidado e atenção. Era uma pessoa que se dava muito bem com todo mundo do seu trabalho, uma pessoa muito amiga, muito companheira. Ela passava horas da vida dela no hospital. Às vezes tinha dias que ela podia sair um pouco mais cedo, mas não. Ela ficava mais tempo no hospital, mesmo quando não era tão necessário assim a presença dela. Então, às vezes ela tirava turno de colegas, todo mundo gostava da presença dela, ela era sempre muito simpática com todo mundo. E ela gostava sempre de instruir estudantes da área de enfermagem, que estavam lá fazendo estágio e tal, para seguir na área de terapia intensiva com crianças. E ela tinha um respeito muito grande dentro do hospital. Só que assim, com o passar do tempo, começou a acontecer algumas coisas estranhas. Ou seja, como assim? Os bebês que estavam indo, para a ala lá de terapia intensiva, estavam aparecendo muitas mortes meio que misteriosas. E essas mortes aconteciam geralmente no plantão em que Lebbit estava. Isso começou a levantar suspeita de alguns médicos que trabalhavam no local, tanto médicos como enfermeiras. Quando acontecia de vir um óbito de um bebê,
A Lebbet, ela ficava muito triste, ia para os médicos, ia para os outros enfermeiros e falava: ah, eu não sou uma boa enfermeira, ah, eu não sou tão boa assim, não sei o que, como é que o neném morreu lá na hora que eu tava e tal. Aí começava a chorar e falava com a família e mandava cartas e mensagens e ligava para as famílias dos bebês que haviam morrido e tal, se sensibilizando com a dor da família. E ela esperava, né, receber dos seus colegas: não, Lebbet, você é boa, isso aconteceu, foi uma fatalidade e tal. Então ela estava sempre querendo que as pessoas estivessem a consolando, né? Dava a entender que ela queria estar sempre no centro das atenções. Como estava havendo muitas mortes, e ainda mais no período do turno onde ela encontrava-se, os médicos e algumas pessoas achavam muito estranho tudo aquilo, então resolveram fazer o seguinte: conversar com ela e dizer: Lebbet, agora você vai fazer um pouco de trabalhos administrativos. Nós vamos tirar você, né, dessa ala e você vai para a parte administrativa. Foi, aceitou, claro, não tinha o que justificar com relação a isso, mas na cabeça dela ela pensou: ah, eu vou para lá. Talvez eles estão fazendo um teste comigo para saber se as outras enfermeiras, se as outras têm capacidade suficiente de se virar sem a minha presença. Porque a Lebbet, ela tem um cargo de confiança, ela chegou a ser chefe das enfermeiras de lá. Então ela resolveu, né, na cabeça dela, ela pensou que eles estavam fazendo isso apenas como um teste, fazer com que pudessem sentir a falta dela. Só que um caso muito estranho e peculiar dentro de tudo isso aí foi o seguinte: antes de afastarem ela para poder trabalhar nessa parte administrativa, ela tinha tirado umas férias para ir para Ibiza. Então ela tirou essas férias e tudo, foi para lá. Isso ela ainda não tinha sido afastada do cargo do neonatal. E quando ela tirou essas férias, os médicos perceberam que as ocorrências, né, as frequências de óbitos de bebês tinha diminuído drasticamente. Então foi por isso que quando ela voltou, né, de férias, eles resolveram colocar ela nessa parte administrativa. E aí começou uma investigação com relação às mortes dos bebês que estavam acontecendo neste hospital. E ela foi informada que estava tendo essa investigação. O nome de Lebbet não tinha nenhuma ocorrência, não tinha nada assim de crimes, de nada. Ela tinha uma ficha totalmente limpa. Ela morou uns 6 meses em um lugar que era tipo como se fosse uma pensão para os funcionários que trabalhavam no hospital durante 6 meses. Depois ela conseguiu uma casa para ela, uma casa super bacana, boa, parece que com 3 quartos e tudo mais. E depois ela se mudou para essa residência, que ficava bem pertinho do hospital. Durante essas investigações foram encontradas provas que acusavam Lebbet de ter matado 7 bebês e tinha suspeita de mais. Então, ela foi detida em 2018 pela primeira vez, acusada dessas afirmações. No quarto de Lebbet foram encontrados várias cartas e também tinha diários, onde ela falava várias coisas meio que sem nexo. E ela falava como se estivesse pedindo desculpas para as famílias, pedindo desculpa para as pessoas e falando como se estivesse se acusando. Eu matei, precisava ter feito isso, mais ou menos alguma coisa assim. E ao mesmo tempo era como se ela estivesse pedindo ajuda, né? Então tinha uma série de confusões dentro dos textos que foram encontrados, escritos por ela. Ela morava também, né? Ela morava nessa casa que ela tinha comprado e também tinha um quarto na casa da mãe dela, na casa dos pais dela. Então foram feitas várias buscas, tanto no quarto da casa da mãe, quanto também na casa dela. E outra coisa, lembra que eu falei pra vocês que ela tinha viajado pra Ibiza e tal? A mala dela estava lá. E ainda estava com as coisas que ela foi viajar.
Então, dentro da mala, quando eles abriram, eles acharam algo muito curioso. Porque dentro da mala tinha coisas do hospital, assim, tinha o crachá dela, tinha até prontuários médicos de crianças, para vocês terem uma ideia. Então, ali deu para perceber, né, com relação às investigações que foram realizadas, é que ela não sabia dividir as coisas, tipo viagem, passeio, né, se divertir, férias com o trabalho. Ela juntava tudo como se fosse uma coisa só, quando na verdade não é, né? Então isso ficou muito confuso também diante de todos os fatos levantados contra Leavitt. Nesse diário tinha várias evidências, né, que mostravam que ela tinha feito sim alguma coisa com os bebês. E outra coisa, tinha também uma descrição com relação a um tal médico. Não fala nome dele em nenhum canto. Inclusive, quando teve o julgamento desse caso, ele também foi lá, né, no julgamento, e ele estava protegido por uma tela, ou seja, ninguém podia ver esse médico. Não podia. E outra coisa, no diário dela falava desse médico com um ar de carinho, com um ar de atenção, com um ar de admiração, como se fosse um amigo mais que amigo, entendeu? Como se tivesse algo mais entre ela e esse médico. E outra coisa, quando os bebês ficavam muito doentes lá na neonatal, o que ela fazia? Ela ia diretamente atrás desse médico. E o médico, às vezes, estava num consultório, estava em determinado local, ela ia lá e chamava, dizia, olha, o bebê tal, tá com problema tal, vamos lá, eu preciso de ajuda. Então, esse médico ia ajudar ela e eles ficavam horas juntos lá na neonatal. Então, ele ensinava ela muitas coisas, ela aprendia muitas coisas com ele, mas ela ficava muito junta com ele. Então, parecia incrível. Toda vez que o bebê piorava, era no plantão dela, era no plantão desse médico, ela chamava ele e os dois ficavam juntos por muito, muito tempo. Então, as pessoas achavam estranho isso também, né? Sempre acontecia isso, não era só uma vez, era várias vezes, né? E o que aparentava que eles tinham realmente um caso. Não é algo totalmente público, né? Em tudo aquilo que eu li, que eu pesquisei, que eu li muita coisa sobre esse caso em vários sites diferentes. E em todos eles não falam o nome do médico nem nada, mas falam dessa aproximação grande e desse amor, talvez platônico, que ela tinha por ele. Só que um detalhe, esse médico parecia ser mais velho, e outra coisa, ele era casado, ele tinha uma família. E nas cartas que foram encontradas no quarto dela, tinha relatos que falando que eu nunca vou poder ter filhos, eu nunca vou poder ter uma família, eu nunca vou poder construir nada disso. É como se ela tivesse dizendo, ele já tem a família dele, e ele não vai construir nada comigo. Então, era isso, né, que aparentava. Na minha cabeça, essa forma dos bebês do nada piorarem e ela ter que chamar o médico, aí a gente também não sabe, né, está ainda sobre investigação, apesar que esse caso já foi dado a sentença. Ela teve prisão perpétua. Tá? Ela teve prisão perpétua e foi agora no dia 21 de agosto desse corrente ano. Muitas coisas ainda não podem acontecer, porque ela foi acusada pela morte de 7 bebês. E ainda existe mais investigações de outros bebês e também de outro hospital que ela trabalhou. Ela não só trabalhou no hospital, ela trabalhou em outros lugares também. Então, mesmo como ela já tem prisão perpétua, não tem mais o que acrescentar com relação a mais sentença, a mais penas, não tem. Eu até lembro aqui, né, esse caso me faz lembrar um pouco sobre a questão de Madeleine McCann, que tem um rapaz que está sendo também investigado com relação à morte dela. Só que esse rapaz, ele tá preso hoje em dia por outras acusações de outras coisas, de outros crimes que ele cometeu, mas a polícia está investigando mais coisas que possam incriminar ele ao caso de Madeleine. Só que a polícia ainda não condenou ele por esse caso. Ele tá preso por outras coisas. Por quê? Porque a partir do momento que a polícia incrimina
um acusado, né, de determinado crime, se ela não tiver provas suficientes e ele for absolvido, ele não vai poder amanhã depois, mesmo que apareça outra prova que tenha muita veracidade com relação a tudo que tem acontecido, se ele for absolvido uma vez, ele não vai poder ele não vai poder mais responder pelo aquele caso. Então, por isso que a polícia, né, está tentando recolher informações que sejam realmente certeiras para que ele seja julgado e condenado pelaquilo, porque ele, em seus depoimentos, ele fala que não foi ele, que ele não matou Madeleine, que ele não fez nada disso. Então, já com relação ao caso da Lebbit, a Lebbit, ela já tem a sua sentença até prisão perpétua, então não tem mais nada que possa ser feito. Mas com relação a esses outros casos que possa vir a surgir, de outros bebês, e talvez até o caso dela ter tido ajuda, né, para poder ter matado, né, esses bebês da neonatal, junto, talvez, ninguém sabe, não posso dizer aqui, com o médico, né, a gente não pode afirmar porque não tem nada que prove isso ainda, mas tem mais para o conforto das famílias dos outros bebês, de saber, conforto não, né, mas pelo menos saber o que realmente aconteceu com as crianças que morreram lá. Então, talvez seja mais para isso. E com relação a esse caso que eu falei da Madeleine McCann, tem um vídeo aqui também no meu canal que eu falo um pouquinho sobre, e eu vou deixar aqui nos comentários para vocês depois, quando eu terminar esse, dar uma olhadinha. Esse diário que foi encontrado, ela falava também sobre a questão de uns bebês trigêmeos que morreram, né? Teve um que sobreviveu e 2 que morreram. E falava também sobre outros casos, sobre os familiares. E uma outra coisa, um outro fato bem curioso. Quando completava 1 ano da morte do bebê, do nada, ela mandava uma carta, ela mandava flores para os familiares do bebê, se compadecendo da morte do bebê, dizendo que nunca tinha esquecido e tal. Então, eram muitas coisas assim que passavam pela mente dela, muitas coisas muito contraditórias, como se ela tivesse com problemas realmente psicológicos. Além dela mandar essas cartas, né, para as famílias quando completavam ano de falecimento dos bebês, ela também entrava nas redes sociais e ficava meio que stalkeando a vida das famílias. O inquérito de Lebbit tinha 32 mil evidências e tinha mais de 3 mil páginas, para vocês terem uma ideia do tamanho. E o julgamento dela durou 9 meses. E durante todo esse tempo, sempre que tinha uma nova audiência, né, que estava lá, a mãe dela e o pai dela estavam presentes, assistindo tudo. E sempre quando estavam falando sobre a questão dos bebês, né, quando as famílias iam lá falar com relação aos bebês que foram mortos e tal, ela sempre estava normal, com aquela cara de paisagem, bem tranquila, assim. Ela não mostrava nenhuma emoção. Poucas vezes que foi mostrada alguma emoção com ela, foi com relação quando mostrou o quarto dela, né, fotos do quarto dela, e também quando falava alguma coisa relacionada a ela, a si próprio, né, e quando esse médico misterioso apareceu, porque ele apareceu também, como eu falei, só que ele tava meio que coberto, assim, pra ninguém ver quem era a pessoa. Então foram os momentos em que ela se emocionou, apenas esses. A sentença final dela foi prisão perpétua. Toda a investigação envolveu cerca de 870 pessoas, entre policiais e servidores, e ela foi acusada de injetar ar nos bebês, como também alimentá-los à força e também inanição por insulina nos bebês. Existe também a defesa de Lebbit, que tem os seus argumentos. E o argumento principal deles era que, realmente sim, existiram a morte desses bebês, mas que não era culpa de Lebbit. O hospital era que tinha culpa. E para não culpar médicos ou outras pessoas, colocaram tudo em cima de Lebbit. Falaram que o hospital estava passando por sérios problemas na parte de higiene, de limpeza, que fizeram com que os bebês morressem por contaminação hospitalar e não
por meio de Levitt. E o que estava acontecendo era que os médicos estavam com um complô para culpá-la das mortes desses bebês. Existe até um grupo de pessoas que é a favor, sim, da Levitt. Fizeram até uma vaquinha, né, para tentar arrecadar fundos para ajudar na defesa dela. E vocês, o que acharam de tudo isso? Eu gosto sempre de saber a opinião de vocês, então quem quiser se sentir à vontade, por favor, deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse caso. Lembrando que eu acredito que tem mais coisa aí por trás que possa vir a aparecer futuramente com relação a esse caso. E esse grupo, né, de pessoas que estão a favor de Levitt acredita que esse é um dos casos de erro maior do Reino Unido. Então eles acreditam que depois, quando for provado o contrário, vai ser um escândalo, né? Esse grupo fala isso. Então gostaria de saber a opinião de vocês. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Até uma próxima e tchau, tchau.